É um prazer estar mais uma vez podendo ministrar um webinar com toda a equipe da Berma. Eu sou Éder Lungen, alguns já me conhecem, a quem ainda não, muito prazer. Sou engenheiro mecânico, estou prestes a completar 16 anos de Berma. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre avaliações em sistemas de vapor, né? Vamos comentar aquilo que já é muito falado nos dias a dia, sobre detalhes que a gente frequentemente conversa. Nós temos um problema com o computador, nós temos problemas com uma válvula, nós temos uma tubulação vazando, uma junta vazando, e nós vamos começar a tratar isso um pouco a fundo e ver que nós temos mais potencial, mais economias e outros detalhes que podem e devem ser vistos na nossa linha, na nossa empresa, para nós termos bons resultados e contas fantásticas em cima disso. Então, inicialmente, quando nós falamos sobre avaliação de sistema de vapor, a primeira coisa que nos vem na cabeça é uma auditoria energética. Consequentemente, quando nós falamos em auditoria, a primeira coisa que vem é purgadores. A parte de purgadores que estão vazando, purgadores que estão represando, né, o dimensionamento deles, para nós verificarmos o bom funcionamento. Mas nós vamos além, vamos muito além disso. Se vocês verificarem no nosso blog, no nosso site, nas nossas mídias digitais, como o Instagram, nós comentamos bastante sobre essas avaliações, sobre a auditoria energética, e aqui nós falamos um pouco sobre isso. Nós temos um meio, você pode nos chamar, nós temos vários consultores técnicos pelo Brasil inteiro, que podem ir até a sua planta para fazer essa avaliação. Tá? Então, nós vamos até a planta, verificamos os potenciais, a gente toma nota, levanta os dados, faz medições, né? Nós temos o equipamento da área armatura para fazer a leitura e o bom funcionamento dos purgadores. Nós temos outros meios também para verificação, então nós vamos fazer uma varredura completa nessa linha, né, e poder dar um retorno para vocês do que está acontecendo. Nós verificamos a linha desde a saída do vapor da caldeira, da geração do vapor, né, na caldeira propriamente dita, não, mas todos os seus periféricos. Toda a geração, a condução desse vapor, o bom aproveitamento desse vapor nos equipamentos e o retorno do condensado, esse vapor, depois que ele já foi utilizado, até o tanque de condensado e, por sua vez, o retorno até a caldeira. Nós vamos verificar todos esses detalhes, planilhar esses detalhes, apresentar um relatório para vocês e, dependendo da situação, até uma conta de payback. Apresentar para vocês. Estamos gastando tanto, poderemos economizar tanto nosso tempo de retorno de tantos meses. Há projetos que eu posso dizer para vocês que 2, 3 meses, alguns até menos, se pagam. Há projetos que nós falamos de anos, 2 anos, só que todos têm um rendimento. Tem que fazer o acompanhamento e analisar esse histórico. Então, basicamente, num resumo do quadro anterior, nós temos a auditoria energética, que vai fazer a gestão da energia consumida de vocês. Vamos avaliar essas grandezas, né, o quanto que vocês vão gerar de vapor, quais são os consumos, quanto custa esse consumo, né? Vamos fazer uma análise de dados e vamos apresentar um relatório, um projeto, um investimento para vocês. E, consequentemente, nós vamos verificar esses dados, acompanhar a economia, né? Todo esse processo vai desde a primeira visita, quando nós vamos verificar com vocês quais são os potenciais, nós também vamos acompanhar o momento da entrega do relatório e também a análise dos dados, a implantação do projeto, né? Tudo isso vai ser acompanhado, desde uma simples substituição de um purgador até um grande projeto de
de recuperação de energia, como, por exemplo, um projeto de recuperação de efluentes no têxtil, que a gente já conversou bastante, tem outros webinars, você pode ver no nosso canal do YouTube com mais detalhes. Vamos começar com a auditoria energética dos purgadores, né? Nós vamos em campo, pegamos toda a malha, todo o uso de vapor indireto dos equipamentos, avaliamos esses purgadores e apresentamos para vocês o resultado. Esse purgador está bom, esse purgador está ruim, esse purgador não está dando a vazão que deveria, ele está represando. Temos esse purgador aqui que está com uma instalação incorreta, esse purgador aqui está dimensionado de uma forma que ele vai ter uma vida útil reduzida, ele vai ter um dano precoce, porque nós podemos melhorar essa aplicação. Então, vamos em campo, usamos esse equipamento que está na imagem, que é o Arimetec, para fazer todo o levantamento para vocês e, consequentemente, dar um relatório. Aqui nós temos um dado real, tá? De uma avaliação energética realizada no cliente, onde ele tinha 391 purgadores. Isso aqui é um resumo bem pequeno do relatório que a gente apresenta para o cliente. Então, aqui nós temos os detalhes de quantos purgadores estão bons, quantos purgadores estão ruins, vazando parcial, direto, bloqueado, purgador que não está operando, que está parado por qualquer motivo. Pode ver que aqui nós temos um número muito expressivo de purgadores, 391. Mas, desses 391, 32 estão parados. Por quê? O cliente sabe que esse purgador está parado. Será que ele não deveria estar rodando? Será que não precisaria ser feito uma análise mais detalhada de por que nós temos equipamentos parados? Ou era simplesmente um dia onde aquela máquina não estava rodando? Então, tudo isso a gente acompanha juntamente com o cliente para a verificação desses dados. Então, temos todos esses detalhes gráficos que são apresentados e um dos pontos mais importantes, que é a perda financeira desse sistema. Nesse caso aqui, nós consideramos uma vazão pequena por purgador, né? Nós estamos falando de uma média. Nesse caso, acompanhei pessoalmente, tem purgadores que têm uma vazão muito superior a 200 kWh, só que são purgadores que não trabalham 20 horas por dia ou 24, são purgadores que trabalham têm um uso intermitente. Nesse caso específico aqui, nós estamos falando de uma perda de R$13 mil por mês, uma perda de R$157 mil por ano. Com toda certeza, a revisão desses purgadores ou a substituição desses purgadores por purgadores que tenham um funcionamento melhor ou que tenham o correto funcionamento vai se pagar em pouco tempo. Nesse caso aqui, a análise de payback deste cliente específico estaria inferior a 8 meses. Tá? Então, tem o retorno do investimento além do ganho da produtividade, né? Nós temos casos aqui, por exemplo, de purgadores bloqueados. A máquina não vai estar dando a temperatura desejada, não vai ter o rendimento que ele quer, o tempo de máquina que ele deseja. Então, se nós melhorarmos o purgador, né, melhorarmos o processo, consequentemente, ele vai ter mais tempo de máquina disponível e produzir mais. Então, nós temos aqui num cliente com quase 400 purgadores, uma economia estimada de mais de 150 mil, com um payback muito interessante. Ainda falando de purgadores, nós temos a questão do dimensionamento. Será que o purgador está corretamente dimensionado para essa aplicação? Será que eu tenho o melhor purgador para a aplicação? Será que o purgador melhor para aquela aplicação é um purgador de boia? Será que é um bimetálico? Será que é um termodinâmico? Né? É um termostático? Qual é o purgador para aquela aplicação? Qual é o rendimento? Quanto que eu quero extrair da minha temperatura em relação à curva do vapor? Então, com esses detalhes, nós vamos ao cliente, estamos a ter à disposição de vocês para visitar e fazer esse levantamento. Então, nós vamos pegar o dado da máquina, no caso aqui nós estamos falando de relação de banho, nós temos que tomar nota do diferencial de temperatura,
qual a temperatura, quanto que ele quer aquecer por minuto, né? Aqui nós temos um exemplo, podemos adequar ele para cada tipo de máquina que o cliente tenha e verificar qual é o rendimento. Por exemplo, nesse caso aqui, foi aplicado um purgador de boia de 2 polegadas para essa vazão. Inicialmente tinha sido verificado um purgador de 1. Ele não vai ter o tempo que ele deseja. Ele não vai conseguir aquecer essa relação de banho, essa quantidade de malha, essa quantidade de água, né, com a temperatura final desejada nesse tempo. Então, nós fomos lá, redimensionamos e botamos um purgador maior para aquela aplicação. A máquina está trabalhando, está acima do que o cliente esperava. Então, ele tem um rendimento superior ao que ele estava contemplando para essa aplicação. Depois dos purgadores, nós temos as válvulas, que normalmente elas não são, comumente não são verificadas, para ver se ela tem alguma perda, se tem algum problema, qual a situação que está sendo aplicada essa válvula. Aqui na primeira imagem nós temos um vazamento para a atmosfera, então é muito fácil de nós verificarmos, pronto, a válvula está vazando, né? Muito fácil de nós termos essa certeza, termos essa convicção, porque é visível esse vazamento. Mas e quando não é? Quando o vazamento está interno, está dentro da própria tubulação, a válvula deveria estar bloqueada e está dando passagem, ou que a válvula deveria estar dando uma determinada vazão, por exemplo, 600 kHz, mas a válvula está descalibrada, está com um problema no obturador, um problema na sede, está dando 800 kHz de vazão, 1000 kHz de vazão, uma vazão superior ao que você deseja. Quanto que a gente está perdendo isso? Por que a gente está perdendo isso? Então, nós vamos dar uma verificada. Há equipamentos específicos, nós falamos antes do Arimetec para verificar vazamentos, perdas, bloqueios, temperaturas. Tem a termografia, né, que é também muito utilizada para essa verificação. Temos o termômetro infravermelho, que também pode ser verificado. Inclusive, nós temos o infravermelho o tempo todo conosco, tá? Então a gente já, pessoalmente, já verifiquei muitos problemas em campo de válvulas vazando, simplesmente verificando a temperatura da linha. Eu preciso de um cuidado muito grande quando eu for analisar com uma câmera termográfica ou com termômetro infravermelho ou equipamento desse jeito. Quando eu falo do Arimetec, né, o instrumento para medição de purgadores, eu já alimento com todos os dados que eu preciso. E ele, por si só, já me dá um gráfico, me dá um relatório se aquele item está bom ou não. Com certeza eu tenho que saber operar, mas ele já me dá dados mais palpáveis. Quando eu utilizo termômetros ou termografia, eu preciso ter o conhecimento da interpretação da imagem e da interpretação das temperaturas. Nós podemos auxiliar vocês nesses detalhes, mas o que é importante saber? Por exemplo, eu tenho um purgador que está alimentando com uma determinada pressão, então eu vou lá e vou medir o diferencial de temperatura. Ok, é isso que a gente faz. Mas a que temperatura tem que estar a saída do purgador? Eu estou analisando a pressão do meu retorno de condensado? Então, esse detalhe é muito válido, né, e precisa ser verificado. Possivelmente, eu vou ter temperaturas diferentes, com certeza, eu vou ter temperaturas diferentes para pressões diferentes. Então, possivelmente, eu posso analisar uma situação erroneamente se eu não tiver certeza das pressões e das aplicações. Quanto que o meu purgador descarrega abaixo da curva do vapor? Então, essa é a pergunta crucial para eu saber se o purgador está ou não funcionando tão bem quanto deveria. Vamos começar a falar de algumas válvulas. Nós não vamos entrar em todos os modelos, mas vamos falar das mais comuns e de pontos que a gente, com certeza, verifica com muitos problemas nas indústrias. A descarga de fundo. A caldeira possui a descarga de fundo para eu retirar o lodo, né, a sujeira, o que eu não desejo ter dentro da caldeira. Consequentemente, essa é a área que tem a maior quantidade de sujeiras e impurezas. Imagina que
em algum momento alguém possa ter feito uma manutenção nessa linha, uma solda, um reparo, ou tem uma erosão na linha que está depositando partículas sólidas no fundo da caldeira, e essa válvula vai fazer a descarga de fundo. Ou até mesmo pelo o uso rotineiro dela, ela acabou danificando pelo tempo mesmo. E ela está vazando. Eu tenho perda de água quente, eu tenho perda de água tratada, essa água ali custa caro, né? Então, assim, nós temos uma conta muito grande para ser feita, né, e analisada em cima dessa água quente. Eu gastei gás, lenha, cavaco, né, o meu fluido de queima para gerar essa água quente. Tempo, ali eu tenho energia da bomba, eu tenho energia dos equipamentos, eu tenho tratamento químico. Essa água tem um custo grande, ela tem um custo elevado. Eu não posso ficar perdendo essa água, né? Falei ali também, custo de energia elétrica. Se essa válvula está vazando e eu estou perdendo água, eu tenho que repor essa água. Então, eu vou ter mais tempo de operação da bomba, desgaste da bomba, todo esse detalhe. Tem problemas onde eu posso baixar o nível da caldeira. Isso pode apresentar riscos. Posso estar perdendo muita água quente, né? Não está dando conta de reabastecer, já tivemos situações parecidas, né? Não dando conta de reabastecer, eu já estou com uns tubos à mostra, estou criando um dano precoce na minha caldeira por falta de água, né? Quanto mais tempo essa válvula vazar, mais cedo, quanto mais tempo essa válvula vazar, mais ela vai danificar, né? Nós chamamos, é muito comum na indústria nós falarmos do caminho de rato. É aquele pequeno vazamento que tem numa junta do flange, mas ficou lá há muito tempo, passou, aquele vazamento vai aumentando. E daí não é mais só a junta que está danificada, começa a criar uma erosão na ranhura da flange, começa a abrir um canal maior. Nós chamamos de caminho de rato, né? Então, uma válvula que tem um pequeno vazamento é muito fácil de reparar. Nós temos a nossa divisão de serviços, que está à disposição de vocês para poder fazer esses reparos quando tem problemas com válvulas, mas quanto mais tempo passar, mais dificultoso vai ser esse reparo. Então, tem que ter uma atenção muito grande. Não comentei antes, mas vocês ficam à disposição para me chamar em qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, estou à disposição de vocês para a gente ir conversando durante a apresentação. Fique à vontade, por favor. Vamos falar também sobre a válvula de segurança. A válvula de segurança, quando ela tem um vazamento, já perde vapor fino, né? Então, nós temos uma energia perdida muito grande, né? Danos na válvula perdendo vapor, com vazamento de vapor, ela vai criar uma erosão na sede obturador muito rapidamente, tá? Uma válvula de segurança vazando em poucas horas de trabalho, poucos dias de trabalho, nós já vamos ter um grande dano na sede obturadora, tá? Então, a válvula de segurança com vazamento, procure uma manutenção o quanto antes. Beleza. O que acontece quando a minha válvula de segurança está vazando? Eu tenho uma válvula de segurança com pressão de abertura definida para 10 kgfm por centímetro quadrado, ou outra pressão no meu trabalho. Se eu ajustei a válvula para aquela pressão, ela está acima da minha pressão de trabalho, normalmente na PMTA ou abaixo da PMTA do meu equipamento, e estou trabalhando. Se ela começar a abrir antes, eu vou começar a reduzir a minha pressão de trabalho. Quanto mais cedo ela abrir, mais baixa vai ser a minha pressão. Então, por exemplo, nós temos num determinado equipamento, um radiador, uma válvula de segurança calibrada em 4 kgfm por centímetro quadrado, porque eu estou trabalhando em 3,5 kg. Ok, se a válvula abrir antes, eu vou começar a ter uma situação de temperatura mais baixa no meu equipamento. Eu vou ter uma situação de perda de energia. Não vou conseguir atingir as temperaturas tanto quanto eu gostaria. Consequentemente, eu vou reduzir a minha produtividade. Não tenho a temperatura que eu quero, vou aumentar o meu tempo de máquina. Eu precisava aquecer aquela máquina a
a 180 graus, mas a minha válvula está abrindo com 9, com 9,5. Eu não vou conseguir essa temperatura. Então, eu não vou ter o desempenho do processo que eu gostaria, né? Então, com a válvula de segurança, vamos além da caldeira, vamos nas válvulas de segurança de linha, nas válvulas de segurança que estão protegendo o seu equipamento, o seu consumidor. Então, isso é muito válido a verificação. Válvula de controle. Essa perda também não é visível. Tá? Isso é bem detalhe. É bem importante esse detalhe. A perda não é visível, nós temos danos gradativos para válvulas, assim como a outra, ela vai começar a danificar o equipamento. Nós temos aqui a pressão de trabalho superior à desejada, tá? Correção nesse slide, vou ter inferior. Pressão de trabalho superior à desejada. Então, o que vai acontecer? Eu ajustei uma válvula como uma válvula redutora de pressão, eu tenho minha caldeira girando a 10 bar e vou consumir aqui a 4 bar. Então, a válvula está reduzindo a pressão e estou tranquilo, porque o meu equipamento é um PMTA de 5, por exemplo. E essa válvula começou a vazar. Eu vou aumentar a pressão do processo, consequentemente, eu posso vir a abrir válvula de segurança, a danificar o equipamento, começar a ter problema nesse sentido, né, e prejudicar o meu consumidor, né, criar danos a ele. E da mesma forma, eu posso estar precisando de uma determinada vazão nesse equipamento. Eu quero 2 toneladas hora, porque eu preciso aquecer um tanto de goma, um tanto de água, um tanto de ar, e essa vazão está superior. Consequentemente, eu tenho desperdício. Vou aumentar a temperatura acima do que eu quero, né? Imagina que eu estou preparando numa cozinha de químicos uma determinada solução e eu quero que ela aqueça a 160 graus. Se eu ficar abaixo, eu não tenho qualidade. Se eu ficar acima, ela pode ferver, ela pode criar bolhas. Então, eu quero estabilizar ela em 160. Se a minha válvula vazar e eu chegar em 180, eu vou criar uma fervura naquele processo e, né, causar danos. Então, aqui, além do custo operacional, do custo operacional elevado, nós temos o risco do equipamento, nós temos uma série de fatores que podem prejudicar o bom funcionamento da sua empresa. Nós temos um detalhe bem importante, né, relacionado à vazão, à abertura de uma válvula de controle. Às vezes a gente pensa, botei uma válvula redutora de pressão lá na minha calandra, no meu secador, ou no meu tanque de fervura, só porque eu queria baixar, porque a PMTA daquele vaso é determinado, é X pressão. Ok, às vezes vai muito além disso, vai em questão de economia de energia. Nós temos aqui a tabela de vapor saturado, nós temos o nosso webinar de boas práticas de vapor, lá vocês vão poder pegar minuciosamente o que eu vou falar agora, então consultem esse webinar para pegar bastante informações nesse princípio de calor de energia térmica. Então vamos lá, quando eu tenho 10 bar de pressão, né, no caso de pressão relativa, eu vou ter uma energia, um calor latente de 478, um calor total de 663 quilocaloria por quilo, né? Quando eu tenho uma pressão, por exemplo, de 4 bar, eu tenho 655 no calor total. Ok. Só que o meu calor latente a 4 bar é 503,7, enquanto que a 10 eu vou ter 478. O meu calor latente a uma pressão mais baixa é maior. Eu consigo utilizar esse calor, essa energia, para aquecer o meu fluido. Então, muitas vezes, nós aplicamos redutoras de pressão a montante do meu equipamento justamente no intuito de utilizar esse calor latente, essa energia no meu equipamento, né?
Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um exemplo de 2 kg força por centímetro quadrado, 516,9 contra 478,3 a 10 bar. Ou seja, eu reduzi, né, essa pressão a fim de aproveitar uma maior energia do meu calor latente. Claro, eu preciso verificar se a temperatura a 2 bar, nesse exemplo que a gente está falando, é 133 contra 184, se 133 é suficiente para o que eu preciso. Ah, Éder, eu preciso chegar a 100 graus na superfície do meu equipamento, é o que eu desejo aquecer. Ok, nós temos um delta de temperatura de 33 graus. Vai atender. Ok, vai atender. Então, é interessante, é viável nós aplicarmos uma redutora de pressão para economizar energia. Isso você vai sentir lá na compra do combustível da caldeira, na compra do cavaco, na conta de gás, lá diretamente você vai sentir. Quando nós temos temperatura suficiente para realizar esse aquecimento, né, nós podemos pensar nessa possibilidade de aplicar a redutora. Se eu apliquei uma redutora e ela está vazando, essa economia foi por água abaixo. Nós perdemos esse potencial de economia, além de todos os outros dados que a gente comentou anteriormente. Então, vamos fazer uma continha básica do exemplo que a gente comentou antes ali. Eu preciso de 275 mil kcal por hora num determinado equipamento, né? É um balanço energético que foi feito e é essa energia que eu preciso, 275 mil kcal. Se eu tenho vapor a 10 bar de pressão, né, naquela conta que nós estávamos apresentando antes, eu preciso de uma vazão de vapor de 575 kg/hora, certo? Agora, se eu pensar, lembrando, minha temperatura atende? Sim, minha temperatura a 2 bar atende. Então, eu posso aplicar essa redutora de pressão. Se eu reduzir para 2 bar, nessa mesma energia, né, eu vou ter um consumo de vapor de 532 quilos por hora. De 575 eu fui para 532 quilos por hora. Né? Então, eu tenho 42,94 quilos por hora a menos no meu consumo de vapor. É um exemplo simples, num ponto específico. Agora, eu pergunto para você, aí na sua indústria, quantos equipamentos já possuem uma válvula redutora? Ou poderiam ter uma válvula redutora? Né? Poxa, eu tenho 10 equipamentos que trabalham com 4 bar e eu estou trabalhando com 10, né? ou 2 bar. Né? Então, eu poderia fazer essa conta, esse 42,94 vezes 10, vezes 20. Nós temos clientes com mais de 60 máquinas em um mesmo modelo, onde a gente aplica uma redução de pressão. Olha quanto que eu vou economizar de vapor. Isso é 7% a menos por hora. 7% a menos por hora. Agora, calcula 7% a menos na sua conta de gás, né, que alimenta a caldeira, para ser específicos, ou na sua compra de cavaco. Né? Então, assim, é um número muito expressivo para uma conta bem simples. Depois, nós temos mais pontos que a gente pode verificar. Bombas, sistemas de pressurização. Né? A bomba está rodando, é uma bomba antiga, já está bastante tempo ali em prática. Você já avaliou como é que ela está, como é que está o rendimento dessa bomba? Qual é o consumo que ela está apresentando para você? Né? Quais são as vantagens da gente poder fazer uma avaliação para vocês? Por exemplo, aqui, ó, nós temos, é um exemplo real, uma bomba comum, em ferro fundido, uma bomba horizontal, um rendimento de 0,67. Né? Aqui nós temos todos os dados e as unidades, né, as grandezas de medição, para vocês poderem verificar. Depois vocês podem assistir novamente esse webinar lá no YouTube e fazer a conta também. Mas eu tenho uma bomba comum ali com rendimento de 0,67, onde ela está apresentando um consumo de 16,26 kW por hora. Se nós botarmos uma bomba com
como essa ao lado aqui, você pode conversar conosco, uma bomba Vilo, né, com rendimento de 0,8. Eu tenho um consumo por hora, né, de 13,62 kW. Olha quanto que eu estou economizando apenas numa avaliação de bomba. Claro, não vou sair trocando todas as bombas, mas será que no momento de uma manutenção ou de uma ampliação, uma substituição de bomba, será que não vale a pena eu fazer essa conta? Quanto é que eu estou economizando? Quantos motores a gente pensa em aplicar soft starter, inversor de frequência, ou até aplicação de bancos e capacitores, por causa da questão de picos de energia, ou até mesmo o ar-condicionado do meu escritório, o ar-condicionado da minha casa com inverter, justamente pela conta de energia. Esse potencial, nós estamos pensando dentro da indústria também? Será que a gente está fazendo essa avaliação, então, tendo essa análise minuciosa, né, para poder ter certeza que eu estou economizando? Aqui, nesse caso específico, nós estamos falando de 16% a menos na minha conta de energia, né? Então, o meu consumo é 16% inferior ao de uma bomba comum, né? Então, essa bomba vai se pagar muito rápido, né? Essa economia que eu estou fazendo no dimensionamento, né? Então, pensando um pouco mais antes de agirmos, eu vou ter uma economia. Essa conta vai se pagar. Um outro ponto que é muito, muito comum é a perda de vapor flash, né? Nós falamos ali de purgadores com problemas, nós falamos de válvulas com problemas, nós temos vazamentos na nossa linha. Para onde vai esse vapor quando não vai para a atmosfera ou quando ele não está sendo descartado? Ele está retornando pela linha de condensado, né? E do tanque de condensado, ele vai evaporar, vai para a atmosfera e, posteriormente, eu vou bombear novamente para a caldeira. Pois é, mas se eu estou jogando vapor vivo na minha rede de condensado, o meu condensado vai estar a uma temperatura muito elevada, correto? Se o meu condensado está a uma temperatura elevada, ele vai chegar no meu tanque de condensado com uma temperatura também elevada. Às vezes, nós chegamos em clientes onde o condensado, a água do tanque de condensado, está fervendo. Mas a minha bomba, né, que está pressurizando essa água para a caldeira, será que essa bomba foi dimensionada para isso? Né? Então, eu vou ter problema com cavitação de bomba. Fora a energia, nessa foto aqui, era a chaminé, né, a descarga para a atmosfera do tanque de condensado jogando para fora. Isso é uma perda muito elevada. Então, vamos pensar em todos os fatores anteriores para a gente poder recuperar, prevenir que eu não tenha vapor vivo, né, na minha rede de condensado, e o flash que eu estou descarregando, vamos aproveitar, né? Então, aqui nós temos um exemplo onde nós estamos coletando todo o condensado de uma indústria, né, e jogando para um tanque flash. Esse tanque flash vai fazer a reevaporação do meu sistema. Então, eu venho com todo o meu condensado industrial, né, por exemplo, nesse exemplo específico aqui, nós estamos falando de 4,5 toneladas de vapor, e estou jogando para o meu tanque flash esse condensado, reevaporando. Eu tenho vapor de baixa. Nós temos clientes onde o meu vapor de alta é 20 bar de pressão, eu tenho 15 bar de pressão. Então, quanto maior for a minha temperatura do vapor de alta, maior vai ser o meu índice, né, meu percentual de vapor flash aproveitado. Beleza. Então, nós temos um exemplo aqui, é uma vazão relativamente pequena, uma pressão de operação relativamente baixa. Eu estou falando de 4,5 toneladas, 4 bar. Nós reevaporando esse vapor flash para 1 bar, nós temos 392 quilos-hora de vapor. É muito. É uma quantidade muito expressiva. Esse vapor eu posso utilizar para aquecer equipamentos, máquinas com baixa temperatura. Vamos falar na indústria papeleira. Eu posso usar esse vapor flash
para aquecimento dos cilindros primários. Na indústria têxtil, eu posso falar de aquecimento de máquinas de amostra, eu posso falar de aquecimento de água, né? Na química, eu posso falar de algumas cozinhas, ou até mesmo, Éder, 392 não me atende, eu não tenho nenhum processo. E nós temos um exemplo que o cara precisa de 1.400 kWh. Ok, nós podemos botar a estação de complementação de vapor. Então, nós vamos botar uma redutora de pressão acoplada nesse sistema, vamos aproveitar tudo o que for possível de energia, evaporar ao máximo o flash do meu condensado e vamos complementar com vapor vivo o necessário, o diferencial, né? Então, nesse exemplo, nós temos 1.400 kg/h de vapor de necessidade, 392 é flash, 1.008 é vapor complementar. É uma economia, tá? É um produto que tem um payback rápido, né? Então, nós fizemos esse dimensionamento para vocês, representamos mais um potencial de economia, mais uma visibilidade de redução financeira. Nós temos um item potencial bem interessante, que é aproveitar a energia contida no meu condensado. Vamos falar, aqui antes nós falamos sobre evaporar o flash do meu condensado para uma determinada aplicação. Bom, eu não tenho nenhuma aplicação, ou o meu vapor flash não tem um número expressivo para minha aplicação. A gente pode simplesmente aproveitar essa energia para ela ser dissipada dentro do meu próprio tanque de condensado. Eu tenho incrementos de temperatura no meu tanque de condensado. Então, vamos pensar assim. Vamos imaginar que a minha está perfeita, meus provedores estão funcionando bem, e eu tenho o meu tanque de condensado, a água de injeção lá na caldeira, a 60 graus. Né? É uma temperatura relativamente baixa, é interessante que eu faça o aquecimento dela, posso usar o flash para isso, vamos ter um exemplo para apresentar para vocês, mas se eu usar os injetores, eu garanto que essa energia, que esse vapor que está junto com o condensado, ele não borbulhe na água por ser um tanque aberto e vá para a superfície. Eu aproveito. Então, quais são as vantagens de eu fazer isso? Eu vou aumentar a temperatura da água de hidratação, isso é muito, muito relevante, né? Eu vou reduzir o consumo do combustível da caldeira, isso é fato pelo aumento da temperatura, né? Então, essa frase é comum, a maior parte dos nossos webinars, vocês vão ver, a cada 6 graus de incremento da temperatura, nós temos 1%, né, equivalente a 1% de redução no consumo de combustível. Então, se eu aumentar 6 graus na temperatura do condensado, eu diminuo 1% no consumo de combustível da caldeira. Isso é uma relação direta, isso já foi comprovado em campo, né, pelos nossos técnicos, essa aplicação. Vou reduzir, com a temperatura mais alta do condensado, eu vou reduzir o oxigênio dissolvido, né? Esse ponto também é muito importante, vou reduzir ruído e vibração. Os dois estão diretamente ligados, né? Então, eu vou criar um ambiente mais seguro muitas vezes o tanque de condensado está em locais altos, para garantir que esse tanque não rompa, que não tem uma fissura, até mesmo problemas com a base dele, além de ficar um ambiente mais silencioso, né? A gente sabe que em alguns tanques de condensado, a injeção do próprio condensado nele cria um ruído muito alto. O injetor faz essa redução de ruído e vibração. Também vai diminuir o gasto com produto químico, né? Os sequestrantes de oxigênio, como a gente falou antes, eu vou reduzir o oxigênio. Né? Então, a redução de sulfitos ali, ela é bem expressiva com a temperatura elevada. Então, vale a pena esse estudo também, quem faz o tratamento químico da caldeira, por exemplo. É um ponto que vocês podem levantar com eles vão poder dar um suporte, também a gente vai estar à disposição para complementar as informações. Então, o que consiste o meu injetor de vapor? Aqui no meio nós temos um tanque com a injeção do condensado, né?
Se eu não usar o injetor, esse calor vai criar bolhas, né? Vai reduzir a pressão, ele vai flashear, obviamente a gente chama, quando o condensado reevapora por uma redução de pressão, vai para superior, para a área superior, conforme mostra a imagem aqui na esquerda. Okay. Se eu jogo para cima, ele vai virar aquela fumacinha branca em cima do meu tanque de condensado, como pode ser visto. Isso não é interessante para a gente. O interessante é que essa energia fique dentro do meu tanque. Então, aqui nós temos uns exemplos de aplicação, né? Temos até uma espinha de peixe que nós chamamos montada. Esse caso já foi aplicado no cliente, onde nós vamos colocar essa tubulação dentro do nosso tanque de condensado, pode ser na vertical, pode ser na horizontal, o importante é ser corretamente dimensionado. Então, vão ser vários injetores, né, que vão garantir o correto, a dissolução dessa energia dentro do meu condensado e que incremente a temperatura. Vou criar um gradiente, vou criar um aumento de temperatura e vou evitar que essa energia se dissipe para o ambiente. Um outro potencial, ainda falando sobre o vapor flash, no incremento de temperatura do tanque de condensado, é aproveitar para aquecer a água da minha caldeira. Ah, mas Éder, água quente não pode ser um problema? Você falou antes aí que posso cavitar a bomba, posso criar um problema? Sim, por isso que é importante que a bomba esteja na saída do tanque de condensado e nós faremos o aquecimento após isso, né? Então, imagine que eu tenho o meu tanque de condensado, né? Nós temos uma caldeira aqui com uma vazão de 16,8 toneladas hora, e nós vamos alimentar ela com água a 85 graus. Vamos incrementar, vamos tentar alimentá-la com 99, quase ao ponto de evolução lombar. Vamos lá. Eu posso aplicar trocadores de calor para fazer esse aquecimento. Aqui na imagem da esquerda, nós temos um exemplo de 2 trocadores de calor em série, que seria similar com uma aplicação como essa. Vou passar meu condensado pela bomba, passar por um primeiro trocador de calor que está alimentado com o condensado do meu tanque flash. E vou dar um pequeno incremento de temperatura. Vou utilizar praticamente a vazão toda de condensado do meu tanque flash. Vou passar nesse primeiro trocador de calor. Ali eu já tenho um incremento de temperatura. E sigo para um segundo trocador de calor, que esse sim vai ter um incremento de temperatura feito pelo vapor flash, né? Então, nós temos uma caldeira de 16,8 toneladas hora, né? Onde, no primeiro trocador, eu vou usar 16 toneladas de condensado para fazer um pré-aquecimento. E, posteriormente, eu vou ter 740 quilos hora de vapor flash para chegar na temperatura desejada. Aí cheguei a 99 graus. Esse exemplo é uma aplicação real de um cliente. Nós chegamos a 99 graus. Mas, Éder, por que eu não cheguei a mais? Minha caldeira vai gerar vapor a 180 graus. É que eu não consigo gerar uma temperatura maior, porque o meu flash está um bar. Nós não temos delta de temperatura para que a gente consiga aquecer. Nós estamos aproveitando o máximo da energia contida nesse vapor, nesse sistema, né? Então, nós conseguimos entrar com 99 graus na minha caldeira. Perfeito. Eu aqueci de 85 para 99 graus Celsius essa água de alimentação, esse condensado, essa água de alimentação da caldeira, né? Então, nós tivemos um aumento de temperatura relevante. Lembra que eu falei? A cada 6 graus, 1% de economia. Estamos falando aqui de mais de 2% de economia nesse sistema. Nessa conta, né, nesse caso específico aqui, nós tivemos um payback de pouco menos de 18 meses. Então, é um equipamento relativamente grande, é uma instalação um pouco maior a ser feita nesse cliente, só que em 1 ano e meio está pago. Daqui para frente é
lucro, né? É uma economia que vai gerar lucro. Isso sem falar de toda a questão ambiental, que a gente vai comentar também daqui a pouco. Mas aqui eu tenho uma economia muito grande de combustível. Se vocês verem na época que foi feita essa avaliação, o custo do combustível era R$ 35,00 o metro cúbico, era lenha, R$ 35,00 o metro cúbico. Hoje está muito mais do que isso. Se nós falarmos de cavaco, a conta é maior ainda. Se nós falarmos a gás, vai longe. Se nós falarmos a gás aqui, a gente pode considerar que esse tempo de amortização, esse tempo de payback aqui, vai ficar, com certeza, muito menor do que um ano. Tá? Vai ficar menos da metade desse prazo. Aí nós temos a questão, além, né, de todos esses pontos de economia, de verificação, nós temos as boas práticas do vapor, temos um webinar também específico sobre esses detalhes, mas vamos dar uma pincelada aqui nesses itens. Temos que cuidar muito com o dimensionamento da nossa linha, né? A minha linha está pequena, estou tendo muita perda de carga, a minha linha está grande, tem uma velocidade muito alta, estou tendo erosões, não estou conseguindo aproveitar a energia do jeito que eu gostaria, né? Então, botei uma linha com muitas curvas, muitas válvulas, e estou criando uma obstrução no caminho. As curvas foram pensadas na melhor maneira, né, para a gente tentar criar menos impacto nessa rede de vapor. Dilatação, Lira, calculei para que a minha linha comporte as dilatações térmicas, né? Imagina que eu tenho uma linha totalmente dimensionada, tenho as ancoragens, tenho liras, tenho juntas de dilatação, né? Nós temos vários equipamentos para isso, mas eu calculei para que quando essa minha linha aquecer, ela absorva toda essa dilatação, ou de repente eu vou arrancar um suporte, arrancar uma ancoragem, trincar um corpo de válvula, deslocar um equipamento por essa dilatação. Às vezes isso pode soar até estranho, né, para alguns que estejam assistindo aqui, mas é algo comum, tá? Não cuidar com esses equipamentos, às vezes lá, quando foi feito todo o dimensionamento, tem uma engenharia, projetou, fez todos esses cálculos, mas em algum momento foi feita uma manutenção, essa informação se perdeu, e quando vai fazer o aquecimento da linha, tem essa dilatação e acaba danificando linhas, suportes e equipamentos. Tá? Então, isso é bem importante. E os consumidores de alta, né, os consumidores de alta pressão, eles estão aonde? Estão no final da minha linha ou estão lá no começo? Né? Então, assim, quanto maior a pressão do meu equipamento, é interessante que ele esteja mais próximo da geração. Né? Então, eu tenho minha caldeira, imagina que eu tenho 100 metros de presa de linha reta. Vamos colocar o consumidor de alta pressão mais próximo à caldeira, de menor pressão mais distante. Isso você ganha nos processos, tem menos perda de carga, maior eficiência do sistema. Isso é muito relevante. Tá? Ninguém vai sair mudando layout de empresa agora, do nada, mas quando pensar nessas aplicações, é bem interessante. Aí tem um ponto que é complicado, às vezes a gente não tem tempo para ficar avaliando, para ficar dando ênfase numa junta que está vazando, numa curva que tem um furinho, ou um cordão de solda que está apresentando um vazamento. Só que isso é caro. Né? O vazamento por furo é caro. Um furo de 1 milímetro é um furo relativamente grande. Tá? A 10 bar de pressão, trabalhando 24 horas por dia, 240 dias por semana, nós estamos falando de 28,9 toneladas em um ano. Se nós falarmos de R$65 a tonelada, nós estamos falando mais de 1 milhão. A gente sabe que a conta não é essa, mas o interessante de botar 1.800.000 aqui é assim para chamar a atenção de vocês e verificarem. Né? Esse furo não vai estar vazando o tempo todo, a gente sabe que tem momentos que a máquina está parada, trabalhando 24 horas por dia,
Mas imagine que sua máquina trabalha 24 horas por dia, né, 20 dias por mês, 240 dias por ano. Nós vamos ter uma perda de 1.800.000. É um número que, às vezes, ele não é palpável, a gente não está verificando. Mas vamos verificar aquele pequeno vazamento lá na nossa indústria, aquela flange que está precisando de um pequeno aperto, uma juntinha nova. Meu Deus, eu tenho uma junta ali que custa R$ 5, R$ 3, R$ 10, que vai me resolver um vazamento de 1 milímetro, de 2 milímetros, né? Então, vamos imaginar aqui que esse furo de 1 milímetro, que é muito pequeno, jogando para a atmosfera, imagina que ele esteja numa válvula, vamos imaginar que ele esteja num equipamento que está tendo essa perda. Aqui tem uma informação aqui que a conta está errada. Obrigado, Alex. Obrigado pela informação. Ah, verdade, Alex. Muito bem observado. Obrigado. Obrigado mesmo. Essa conta está em tonelada. Então, 28.901. R$ 1.800. Verdade. Cara, muito obrigado, Alex. Obrigado por essa informação aí. Realmente tem um erro aqui, e não é só um erro de arredondamento. Obrigado pela informação, tá? Então, realmente, é R$ 1.800, R$ 1.900 por ano. Ficou mais coerente agora. R$ 1.900 por ano em apenas um vazamento de 1 milímetro na nossa linha. Então, é bem relevante nós verificarmos. Então, vamos verificar que a gente tenha vários pontos com vazamento. Então, é muito viável nós observarmos. Aqui nós temos mais alguns pontos a serem considerados na questão de boas práticas, né? A forma em que nós instalamos o filtro Y, por exemplo, que é um item bem simples e está direto no nosso dia a dia, onde nós colocamos o cesto do filtro para baixo. O cesto deve ficar na lateral. Por quê? Para não armazenar condensado dentro dele. Então, imagine que o meu sistema parou no final de semana, meu vapor, o condensado esfriou e ficou parado dentro do cesto. Ao momento que eu partir, que eu chegar vapor nesse filtro novamente, eu vou ter um golpe, né? Pode ser um golpe de rede pequeno, pode ser grande, mas com certeza eu terei. Então, é um detalhe pequenininho, mas que vale a pena ser verificado para evitar problemas. Outro ponto é a correta ancoragem, né, o dimensionamento das ancoragens da linha, né, para não criar a famosa barriga na tubulação. Essa barriga na tubulação aí também pode causar golpes, eu posso ter problemas, danificar essa linha por um golpe, né? Então, eu posso gerar mais dores de cabeça, que é o que a gente quer evitar aqui. Outro ponto de questão muito importante é verificar as tensões da linha, para que eu não precise resolver esse desalinhamento ou a correta posição da linha na minha união, ou no flange, ou na conexão da flange da linha com a flange da válvula, né? Eu vou deixar uma válvula previamente tensionada, isso pode facilitar quebrar um corpo, né? Então, se eu puder deixar toda essa linha bem alinhada, né, analisar as tensões, para que ela se encaixe mais facilmente, a gente pode evitar danos no futuro. Nós já tivemos problemas onde chegou a rachar uma válvula de ferro fundido pelo fato da linha estar desalinhada, né? Então, a linha estava desalinhada, ele puxou no parafuso da flange e trincou a válvula. A gente só, né, saiu caro esse desalinhamento. Mais alguns pontos bem importantes, botas coletoras, vamos falar um pouquinho depois ali, mas que eu tenha bota dimensionada, né, o suficiente para que faça essa coleta do condensado como deve. Em linhas horizontais, o uso de reduções
excêntricas, para que eu não tenha bolsões de água na parte inferior, bolsões de condensado na parte inferior, e não cause golpes de ariete, choque térmico e, consequentemente, danos na linha, né? Derivações, ramificações de vapor, sempre na parte superior, para que eu evite fazer a coleta do condensado. Aqui na imagem, a gente pode ver que na minha derivação já está indo todo o meu condensado. Isso não é interessante. Então, sempre a ramificação na parte superior da linha. Ainda nas boas práticas, pensar na montagem da minha linha, né? Qual o ângulo? A minha linha tem que ser retinha, ela tem que ser inclinada, né? Pensando nela na horizontal, tem que ser inclinada. Quanto em quanto tempo eu vou fazer uma purga? Quanto tempo? Quantos metros eu vou fazer uma purga nesse sistema, né? Então, assim, é necessário que a inclinação de vapor da rede de vapor seja negativa, né? Para que o condensado tenda a ir para o final da linha. E lá eu vou ter uma purga fim de linha, no meio do caminho terei botas também, mas para que esse condensado tenda a seguir. E da mesma forma, o retorno de condensado também, para que eu possa facilitar esse fluxo. Vamos pensar no seguinte: parei final de semana, o que eu quero? Quero que a minha condensação da rede, né, o vapor condensado na rede, siga para o final da minha, onde eu vou ter um purgador automático de partida e vou drenar para que a minha linha esteja sequinha na segunda-feira da minha partida, no domingo à noite da minha partida. Então, é interessante que esse condensado escorra. E a mesma coisa na rede de condensado, que ele volte para o tanque de condensado para que eu tenha uma rede limpa e seca no retorno da minha partida. Tá? Então, muito importante pensarmos nisso. E a cada 30, 50 metros, nós termos uma purga de linha. Para quê? Para o meu vapor estar seco. Podemos ter bota-coletoras, podemos ter separadores de umidade, nós temos alguns equipamentos que podem lhe atender, né? O importante é nós deixarmos o nosso vapor com o melhor título, mais seco possível. Então, aqui nós temos alguns exemplos de bota. Na primeira, nós temos uma purga de linha, tá? Uma bota simples de purga de linha. Na segunda, um dreno de ponto baixo, né? Então, nós temos uma elevação na tubulação, é importante que a gente pense nesses fatores. E, por último, uma purga fim de linha. Qual é a ideia, o conceito aqui? Mostrar que esse equipamento tem que ser dimensionado. Se nós falarmos ali até 4, até 5 polegadas, até 3 polegadas, desculpa, até 3 polegadas, nós utilizamos a bota do mesmo diâmetro da linha. Então, se eu tenho uma linha de 2 polegadas, eu vou utilizar uma bota de 2, né? Até 3 polegadas. Acima de 3 começa a ser dimensionado. Mas o importante é que eu tenha altura suficiente, né? Diâmetro suficiente, para que eu possa fazer a coleta desse condensado, para que, pela velocidade, ele não passe direto por essa bota. Nós temos uma pergunta do Wilson aqui: como faço para medir a saturação do vapor? Esse é um detalhe um pouco mais complicado. Talvez, se o Rodrigo estiver nos ouvindo, ele possa nos dar uma ajuda. Mas o que acontece? É o percentual de condensado que tu tens no vapor. Tá? Eu vou tentar... me passa o teu contato. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, o meu telefone, depois você pode me mandar uma mensagem, um e-mail, para eu conseguir te dar uma informação de mensuras a respeito disso. Éder, deixa eu complementar aqui, então, respondendo já para todo mundo. O que acontece? Medir saturação do vapor. Na verdade, você vai medir o título. É o quanto de condensado e umidade você tem dentro dessa mistura, vapor e condensado. Tá? Existe um medidor de vazão, né, no mercado, que ele mede vazão e ele tem um algoritmo interno que ele estima o título desse vapor. Ele vai dizer assim, eu estou num título de 95%, 96%.
Mas isso aí é um algoritmo que esse medidor de vazão tem, e eu, particularmente, eu não conheço todos os detalhes da lógica interna dele, mas existe um fabricante aí que faz isso, tá? Para fazer uma medição correta, tudo mais, é por calorimetria, aí é uma análise de laboratório de uma amostra, enfim, que se faria para medir a saturação, ou, na verdade, medir o título do vapor, tá? Esse indicar esse cliente, se eu não me engano, esse fabricante aqui, se eu não me engano, é a Emerson. Eles têm os medidores de vazão. Na época que eu ouvi falar disso aí, era até 4 polegadas que eles tinham essa questão do título do vapor. Mas, de novo, a análise de laboratório é a mais correta. Eu não estou falando que o da Emerson não funciona. Eu não conheço, então não posso afirmar, mas eu já ouvi falar que eles conseguem estimar, sim, um título do vapor. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pela complementação da informação. Então, o que a gente faz? Botar equipamentos, né, para que a gente remova esse condensado e tente conseguir um título melhor possível. Temos a informação exatamente, como o Rodrigo falou ali, precisa ser analisado do título em determinado ponto dessa tubulação. O Alex está comentando aqui, nós temos que fazer análise do título aqui, e não tivemos sucesso, tentamos fazer a análise e não tiveram sucesso. Podemos depois dar uma conversada e, de repente, pegar alguns contatos específicos, Alex, para tentar te ajudar, tá bom? Alex, deixa eu complementar aqui. Análise é bastante complicada e complexa para ser feita, tá? Então, o que a gente acaba fazendo, que o Éder já falou algumas vezes, é tratar o vapor antes de chegar nos consumidores, né? Separador de umidade vertical, que é um princípio de helicoide, então ele tem uma eficiência muito maior, os purgadores adequados para cada situação. Então, tem uma série de tratamentos e boas práticas que o Éder já mencionou e que a gente pode aplicar para melhorar essa qualidade. Agora, mensurar, né, o que vocês tentaram fazer essa análise, é bastante complicado mesmo, tá? Perfeito, obrigado mais uma vez. A gente pode conversar, Alex, depois qual é a empresa, para ver o que a gente pode tentar ajudar vocês e verificar essa questão dessa aplicação, tentar melhorar um pouquinho o processo de vocês. Comentasse aqui também sobre alugar medidor de vazão. Desculpa, Wilson, sobre alugar medidores de vazão. Não sei informar quem aluga, sei que existem algumas empresas que fazem isso também para vapor, para ar comprimido. Teve um cliente aqui da região que tentou, nós não conseguimos ninguém próximo, tá? Que fizesse esse aluguel. Mas, dependendo da tua aplicação, podes verificar um medidor de vazão mesmo. Claro, depende qual é o intuito, qual é a precisão, mas tem vários medidores de vazão no mercado, né? Alguns com custo relativamente baixo, outros com custo extremamente alto. Aí depende da quantidade de informações que você precisa, né? O tipo de registro, para onde vai essa informação. Eu quero só o visual em loco, ou eu quero remoto, quero passar isso para uma EKM, ou um computador, da forma que quiser. Então, isso começa a ter um incremento de valor. Mas pode me chamar ali depois, quando eu passar o meu contato ali, que a gente pode tentar ajudar vocês a buscar uma solução, né, para ver qual a necessidade de vocês de alugar um medidor de vazão, para ver a maneira de ajudar. O Flávio está comentando aqui a linha da tubulação que desce após a bota, se pode ser de meia polegada. Flávio, ótima pergunta. É mesmo entrar nesse assunto agora. Antes de chegar no diâmetro, uma informação bem importante. Vocês podem ver que nós temos 3 modelos diferentes de purga, né? Uma purga de linha, uma de ponto baixo e uma de fim de linha. Todos, a purga está na lateral e não embaixo. Embaixo, nós temos o dreno de limpeza. Aquele dreno onde eu vou fazer uma abertura, a gente sabe que nem sempre acontece, mas sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, onde eu vou abrir com o meu sistema pressurizado, vou fazer uma drenagem para que eu tire todas essas impurezas. Então, o meu dreno está um pouquinho mais alto do que o fundo da bota, para que, o dreno com o purgador, para que ali eu tenha só condensado.
e todas as sujeiras mais pesadas, né, crostas, agulhas de solda, né, os pipocos que caíram ali, que ele vá para o fundo e saia nesse dreno de limpeza. Então, assim, eu evito de danificar o meu purgador. Na pergunta do Flávio, sim, usualmente nós temos esses drenos de meia, 3/4 e 1 polegada. Temos drenos de linha de 2 polegadas, conforme até pode ver aqui nesse exemplo no quadro da esquerda, tá? Tem diâmetros maiores. Isso é dimensionado, né? Então, usualmente, a cada 30 metros da minha linha, eu tenho uma purga de linha. Essas purgas de linha, comumente, né, até linhas de 6, 8 polegadas, são de meia, né? Esse dreno é de meia polegada. Mas tem que ser dimensionado, nós temos que verificar a necessidade, né, e a aplicação pela vazão e a velocidade da linha e do purgador, né? Então, onde eu vou instalar? Qual é a condensação que eu tenho? O meu purgador vai dar uma vazão que chega? Vou botar um purgador de meia, qual vai ser a velocidade dessa linha? De 3/4, qual a velocidade? Mesmo para 1 polegada. Então, assim, respondendo a pergunta, sim, é possível, tá, Flávio? Nós utilizarmos uma linha de meia polegada, mas tem que ser dimensionado. O Alex falou que vai sair. Perfeito. Sim, essa apresentação vai ser disponibilizada, tá? Ela vai ficar disponível para todos no YouTube, tá, Alex? Você pode assistir ela até o final ou assistir novamente no nosso canal do YouTube. Pode procurar por Bermo que você vai conseguir encontrar. De nada, Flávio. Exponha qualquer coisa. Pode chamar, a gente está às ordens para tirar todas as dúvidas. Então, aqui seria uma boa prática de uma aplicação de uma bota. Se nós pensarmos na bota de linha, tem a possibilidade do separador de umidade, né? A montante de equipamentos para nós termos um rendimento maior. Obrigado, Alex. Muito contente que está gostando da nossa live aqui. Vamos lá. Mais um ponto bem relevante na questão de boas práticas. Minha tubulação está com isolamento? Principalmente a minha tubulação de vapor, mas a minha tubulação de condensado também. Há pouquinho tempo nós calculamos ali um incremento de temperatura no meu condensado, para chegar com uma temperatura mais alta lá na minha caldeira, ou também falei sobre as pressões que nós temos na linha, a temperatura que vai alimentar um determinado equipamento. Mas se meu vapor estiver perdendo energia, aí eu vou estar condensando mais, aí eu vou começar a ter que botar mais purgadores na minha linha, ou aquele purgador que estava numa linha de meia polegada, como o Flávio falou ali, vai ter que ser de 1 polegada, porque não estou dando conta, eu tenho muito condensado, minha rede está alagando, estou começando a ter golpe de Ariete. Será que eu não posso fazer alguma boa prática para a gente poder melhorar? Um ponto em questão é o isolamento da tubulação, fora a questão de segurança, tá? Quando a rede é aérea, a gente acaba não pensando nisso, mas quando está alimentando máquinas, imagina uma tubulação em aço carbono a 180 graus, se alguém encosta ali, queimadura na certa. E com o isolamento a gente consegue evitar isso também. Então vamos lá. Nós temos uma fórmula bem simples aqui para fazer o cálculo de condensação da nossa linha. A M é a área média da tubulação ali que nós temos externa. O é o coeficiente de troca térmica. O ΔT é o diferencial de temperatura, né? Quanto que eu tenho de temperatura interna na tubulação, quanto que eu tenho no meu ambiente? 180 para 25 graus, né? 180 para 30. Quanto que é a diferença de temperatura? Quanto que a gente está trocando de energia, né? Aí, dividido pelo calor latente vezes o título. Vamos lá. Qual é a minha condensação sem isolamento numa tubulação com comprimento de 30 metros, de 6 polegadas, 150 milímetros? Nós temos uma condensação de 43,6 quilos por hora.
nesses 30 metros. Né? Então, aqui, conforme a pergunta do Flávio, a gente já consegue ter uma mensuração do condensado, para eu poder calcular esse purgador. Vamos lá. A condensação com isolamento inicial, porque eu preciso aquecer o meu isolamento. Né? Imagina que a minha está parada, no final de semana inteiro, né? Ou eu estou partindo uma fábrica nova, eu vou aquecer esse isolamento, então eu vou ter uma condensação um pouco maior. E depois, qual é a minha condensação com isolamento em regime? Quando o meu sistema está trabalhando, né? Que antes, sem isolamento, nós falávamos de 43,6 kg por hora, né? 16,3 kg por hora. Eu tive uma redução significativamente alta, né? Uma redução muito significativa da minha condensação. Então, eu tenho uma redução de condensação na linha muito expressiva, onde vai valer a pena eu aplicar esse isolamento na tubulação. Eu vou deixar de ter risco de queimadura, eu vou deixar de aquecer o meu ambiente, porque uma tubulação sem isolamento vai deixar sua área, né? Normalmente as empresas são pátios grandes, abertos, mas pense em laboratório, ou pense em proximidade do operador, eu vou aquecer aquele ambiente, vou deixar ele mais desconfortável, né? Então, com o isolamento, mais aqui na nossa região, estou falando de Blumenau, bem quente, vale a pena pensar nisso. Então, eu vou ter uma economia, né? Eu vou deixar de gerar condensado na minha rede. Isso é muito importante. Então, ali, nesses 30 metros, quanto é que eu estou economizando? Vamos pensar no gás. Né? O gás está muito caro ultimamente, nós temos muitas empresas trabalhando a gás. Estamos falando de R$3.000 por mês, 30 metros de tubulação, só numa economia de um cálculo, né? Em cima de um isolamento. Isolamento de tubulação de vapor, né? É um isolamento relativamente barato, investimento baixo. Nós estamos falando aqui de um trecho de 30 metros, R$3.000 por mês. Né? Vou deixar de gastar lá na minha caldeira. Menos cavaco que eu estou comprando, menos gás, nesse exemplo, né? Vou economizar lá. Nós pensarmos em cavaco ou lenha, esse custo aqui com certeza vai ser menor. Vamos lá, falando de gás, R$37.000 por ano. Muito dinheiro. Com esses R$37.000 por ano aqui de economia, falando de gás, eu consigo fazer bons investimentos na minha empresa. Consigo, com essa economia aqui, fazer outros procedimentos que a gente conversou antes e gerar mais economia. Né? Então, são pontos bem relativos, bem importantes. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre a parte de ambiente. Né? Cada vez mais nós estamos comentando sobre isso. Nosso blog também tem uma publicação sobre a descarbonização da indústria. Né? A gente ouve falar bastante de descarbonização, a gente pensa eliminar CO2. Na verdade, aqui tudo o que nós falamos até agora, né, ou pelo menos a maior parte, nós estamos falando da redução de gás carbônico. O que acontece? Mas por que eu fiz uma descarbonização na minha indústria? Bom, a gente falou em alguns momentos ali de reduzir o consumo de gás. Gás queima, né? Eu vou produzir na chaminé da minha caldeira, eu vou produzir gás carbônico, eu vou jogar isso para o ambiente, na queima da lenha, na queima do gás, do cavaco, do óleo, que tem caldeiras a óleo aqui. Então, qual é o conceito disso? Eu reduzir a quantidade da emissão de poluentes da minha indústria. Né? Então, se eu estou gastando 1 metro cúbico a menos de cavaco por mês, é uma relação direta de gás carbônico que eu estou deixando de jogar no meio ambiente. Né? É uma conta que normalmente a gente não faz, acaba não pensando, é aquela mesma conversa sobre não usa o carro, usa bicicleta, né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, nem sempre essa prática a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Imagina, eu vou lá atender vocês de bicicleta, a gente sabe que não é bem assim, mas é um consumo que a gente pode pensar. Nós temos muitas empresas, eu particularmente tenho alguns clientes que têm selos para isso, né? Selo verde. Então, quanto menos existe um índice, né? Quando a gente compra um equipamento eletrônico,
nós olhamos lá o índice de energia A, B, C, D, E, F, que é o consumo. Eles têm uma régua dessa para mensurar a classe que eles estão, no que eles estão consumindo do ambiente. Quanto de água eu estou gastando para gerar tantos litros de chopp, tantos litros de cerveja, essa conta nos interessa. Quanto eu estou gastando? Mas espera aí, eu gasto X para produzir 1 litro de chopp. Mas e se eu usar meio X? Eu produzo Y de gás carbono para deixar pronto uma tonelada de malha. E se eu usar meio X? Então, essa é a conta. E as empresas, elas estão tendo, algumas com políticas internas, algumas com políticas corporativas, mas elas estão buscando isso aí. Então, assim, eu tenho um cliente que fez uma manobra, uma adequação gigante no processo dele, onde ele não ganhou financeiramente, ele não ganhou nada. Então, ele fez um investimento muito grande. Imagina que todos esses exemplos aqui que eu dei, ele fez não para economizar, mas sim para deixar de emitir gás carbônico, por exemplo, deixar de emitir gás carbônico porque a corporação deles exige. Não basta eles produzirem aquele determinado produto com a qualidade, custo, com rentabilidade, mas eles têm que pensar na questão de meio ambiente. Então, esse é um ponto que cada vez mais as empresas estão entrando, algumas aos poucos, algumas nem pensam nisso ainda, mas cada vez está sendo comentado. Tem uma matéria bem interessante no nosso blog, vocês podem dar uma olhadinha lá para pegar mais informações. Pessoal, hoje era isso que eu gostaria de passar para vocês. Bem breve a gente deve ter mais algumas conversas, daqui a alguns dias tem mais webinars a serem ministrados pelo Vermo. Eu agradeço muito a atenção, a participação de vocês nesse webinar. Fico à inteira disposição de vocês, aqui tem o nosso site, meu e-mail, meu celular, também o WhatsApp, Vocês podem entrar em contato comigo, temos os nossos representantes pelo Brasil todo e já com algumas ideias aí fora do Brasil também, que podem ajudar vocês. Se porventura não for eu vou passar o contato que vai poder ajudar. E a gente está à inteira disposição. Nossos consultores, a nossa engenharia, todo o nosso corpo técnico para poder ajudar em tudo que for necessário e poder buscar boas alternativas de economia na empresa de vocês. Temos alguns comentários aqui, são de parabenizações. Valeu, muito obrigado vocês pela participação e pelo acompanhamento de todo esse processo. Éder, parabéns pela apresentação e obrigado mais uma vez a todos pela participação aí. Estamos à disposição, se cuidem que o Covid segue aí, mas estamos vencendo a guerra, eu acho. Vamos firme e forte. Se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal.